Lei da conservação da massa. Olha como é diferente, tá? Se você abre isso aqui num livro, tá? Já começa as equações aí, certo? Né? Já começa a ver a equação. Eu não vou fazer isso, tá? Eu vou fazer vocês sentirem, tá? A quem elaborou essa lei. Ele sentiu primeiro, né? Ele não saiu escrevendo equações, ele não saiu. Ele sente primeiro e depois modela, estão lembrados? Observa, modela, é isso que nós vamos fazer. Tá? Então vocês vão sentir a equação da conservação da massa. Tá? Eu vou dar exemplos bem simples, né? Que vocês vão se habituando. Tá? Olha só, interessante. Vamos esquecer, por enquanto, isso aqui. Suponha que eu tenho uma sala de aula. Certo? Aqui, ó. Tem uma sala de aula. Aqui é uma sala de aula. Suponha que vão entrar, tá? Aqui. Vão entrar um certo número de pessoas, tá? Você aqui, número, imagine mesmo, tá? De pessoas por unidade de tempo. Aqui vão sair número de pessoas por unidade de tempo. Por exemplo, tá? Qual é a lei da conservação da massa? Tá? Olha só, o número de pessoas por unidade de tempo que entra tem que ser igual ao número de pessoas que saem por unidade de tempo. Certo? Se não ficarem pessoas aqui dentro do volume. Está proibido. Vai entrando pessoa aqui, ó, pela superfície, né? A pessoa entra pela porta, né? Ela sai pela porta. Né? Ela não entra dentro, ela não entra aqui no volume. Ela entra para o volume, mas ela entra e sai. Então, primeira coisa, o número de pessoas que entram por unidade de volume, tá vendo aqui, ó? Eu vou chamar assim, aqui, eu vou fazer assim melhor, ó. Vou chamar aqui, ó, de NE, tá? NE é número de pessoas, você vai fazer por tempo, certo? Aqui, ó, número de pessoas que saem, né? Número de pessoas que saem por tempo. Por tempo. Tá? Então, olha só. NE, número de pessoas entrando por tempo, igual ao número de pessoas saindo por tempo. Por quê? Está proibido ficar pessoa aqui dentro. Pronto. Tá bem claro? Então, repara, isso aqui, né, é pela superfície, né? Superfície. Isto é, pelas entradas e saídas. Tá? Geralmente, só para vocês saberem, quando eu tenho, por exemplo, uma derivada dy sobre dx, que é a mesma coisa que df, né, sobre dx, costuma-se, por convenção, colocar uma linha. Se você vir uma linha aqui, significa derivada de f em relação a x. Se você vir duas linhas, ó, é a derivada segunda, né? Ó, de f. Três linhas, etc. Quando a variação é em relação ao tempo, em vez de você colocar linha, você coloca um ponto. Por exemplo, dy sobre dt. Isso aqui é o tempo, você bota y ponto. É uma convenção, certo? Que todos conhecem. Tá? Então, quando você vir ponto, é uma derivada. Se você tiver aqui dois pontos, né, é a derivada segunda. Três pontos é a derivada terceira. Só quando é a derivada da variável, né, no caso, independente, né, o t, né, certo? For o tempo. Então eu posso fazer até assim, ó, n ponto é igual a n ponto s. Qualquer pessoa entende isso.
Outro exemplo, para você entender. Eu tenho um copo aqui, ó, e está furado, ó. Aqui eu tenho a água entrando aqui, ó. A água entrando. E aqui eu tenho minha água saindo. Aqui está o copo furado, tá? Então, ó, a água que entra por essa superfície, por unidade de tempo, é igual à água que sai por essa superfície. Certo? Não pode ficar água dentro do copo. Você vai reclamar, você não vai beber água. Tá bem claro isso aí? Quando eu não tenho nada acumulado aqui dentro, tá? Eu digo aqui, ó, que o acúmulo, olha o termo, o acúmulo é zero. O que é isso? Entra, sai. Acúmulo está ligado ao volume. Volume. Certo? Nesse caso, eu digo que meu regime é permanente. O que é um regime permanente? Eu não tenho variação com o tempo. O nome está dizendo permanente. Está bem claro isso? Pensa nas pessoas, pensa na água, no copo furado, certo? Né? Se eu pegar um copo, olha só, faz esse teste, pega um copo de papelão aí, certo? Porque hoje eu não estou evitando plástico, ó. Pega um copo aqui e faz um furinho aqui, ó. A água que entra, no caso, ela não vai ter tempo, né, dela toda sair. Ela não vai ter tempo, né? Ó. Então aqui, ó, vai haver um acúmulo. Certo? Né? Aqui sai pouquinha água, aqui entra muita. Então vai haver um acúmulo dentro do copo. Então eu digo aqui que meu regime é transiente. Um exemplo interessante, né, de acúmulo, né, é o banco. Né? Você tem uma determinada quantidade, né, de reais, né? Aí você vai ao banco. Certo? Você colocou, um exemplo, 100 reais. No outro dia, você tirou 10 reais. Qual o acúmulo? 90. Certo? 90. Foi acumulado lá no banco. Certo? Então, você já pode escrever na parte de conservação da massa, entendido, né? Aqui, ó, pessoas que entram por unidade de tempo. Sendo diferente das pessoas que saem por unidade de tempo, eu vou ter um acúmulo, né? E nesse caso, o acúmulo não é zero. Ó. Certo? O acúmulo é diferente de zero. Olha que interessante, olha só. Aos poucos, né? Você vai entendendo muito bem. Olha só, isso aqui é a sua vida, é diária. Ó. Olha só, se eu tiver o meu copo fechado, ó, que é exatamente o que interessa para você, né? Ó, quando você joga água aqui dentro, né? Só tem acúmulo e entrada. Aqui, ó, repara só, em vez de eu chamar número de pessoas, né, botar um ponto em cima, vou chamar de massa. Pronto, ó. Massa que entra é igual a massa por unidade de tempo que sai, mais um acúmulo. Ó. Entraram 100 reais. Você pegou 10. Acumulou 90. Aqui, ó, aqui é superfície. Aqui, ó, é volume. Tá claro? O acúmulo, por incrível que pareça, ele pode ser negativo. A gente chama de perda. Olha que interessante. Olha só. Vou pegar, está escrito aqui, depois eu vou voltar isso aqui, né?
Então, regime transiente tem acúmulo. Aonde? Dentro do volume. Olha só que interessante. Suponha que eu faça ao contrário. Ó. Eu tenho meu copo cheio d'água, certo? E agora eu vou beber a água, ó. Vou beber a água, certo? Né? Eu não vou ter copo furado, né? Certo? O que acontece aqui? Aqui eu tenho acúmulo negativo, né? Aqui eu tenho perda de massa por unidade de tempo. Aqui eu tenho perda, certo? E aqui eu tenho saída de massa por unidade de tempo. Então eu posso ter um acúmulo negativo, isso é uma perda de massa. Atenção, isso aqui é volume. Isso aí, entendeu? A água fica no copo, né, no volume do copo. Ela sai pela superfície. É bem claro? Bem claro isso aí. Então, o que eu posso escrever aqui? Ó? Sempre eu escrevo, ó, lembra sempre do banco, ó. Massa que entra, teu dinheiro está entrando, é massa que sai, mais, no caso, né, o acúmulo. Depois eu vou escrever isso aqui. O acúmulo, certo? Nesse caso aqui, ó, eu só tenho massa que sai. Aqui, ó, olha para cá e olha para cá, gente. E aqui, a massa que sai, que está aqui, ó. Certo? Eu não tenho massa entrando, eu já enchi o copo, pronto, já enchi o copo. Então não tem massa entrando. Então a massa entrando aqui, ó, é zero. Olha lá. Então eu tenho que o acúmulo igual a menos a massa que sai, né? Ele é negativo, né? O acúmulo é negativo. Então, a parte transiente, olha como ele escreve tranquilamente, olha só. A parte transiente da massa, né, que eu vou chamar meu acúmulo, né? Meu acúmulo, ó, ele pode ser positivo, pode ser negativo e pode ser zero, né? Quando ele for zero, o regime é permanente. Certo? Isso serve para energia também, hein? Certo? Serve para energia. Né? Tem acúmulo de energia, etc. Depois nós vamos falar, nós estamos na massa ainda. Tá? Repara, como eu escrevo algo variando com o tempo. Tá? Imagina uma grandeza qualquer. Φ, ele é função de x, y, z e função do tempo. Vamos supor. Professor, me mostra isso. Vou mostrar aqui, ó, canto da sala, ó, canto da sala. Ó. Aqui eu tenho um ponto, ó. Aqui é x, aqui é y e aqui é z. Geralmente, por convenção, né, você gira x para encontrar com y e o z aponta para lá. Aqui é um ponto P, tá? Que eu tenho umas coordenadas x, y, z. Né? Aqui é o x, né? Aqui é o y, e aqui, ó, atenção aqui, ó, tira uma paralela aqui, ó, certo? E aqui é meu z, certo? Até o ponto. Tem um ponto aqui. Repara só, suponha que eu tenho uma temperatura nesse ponto. Aqui é a temperatura, tá? Vou até botar T mesmo, pronto, temperatura. Repara, nesse ponto, né, se ele estiver fixo, a temperatura pode variar com o tempo, né? Certo? Então eu tenho aqui a temperatura varia com o ponto e no ponto varia com o tempo, né? Então, para eu escrever algo que varia com o tempo, eu faço assim, ó, derivada parcial da temperatura em relação ao tempo. Né? Isso aqui eu estou dizendo, né, que o x, o y e o z são fixos. Né? Então, isso é uma forma de eu escrever a derivada parcial. Né? É parcial por quê? Porque eu tenho 4 variáveis. Né? Então, eu derivo aqui. Então, gente, eu posso escrever, olha só, meu acúmulo usando isso aqui, ó.
Ó, porque a massa variando com o tempo. Olha só, eu vou apagar agora, hein? Ó, olha só, vou apagar agora. E eu vou fazer o seguinte, antes de escrever isso aqui, tá? Vocês já entenderam bem, né? Sempre lembrem, né? Ou do copo furado, furinho pequeno, ou do banco. O banco para mim é o melhor, ó. Sempre lembre assim, ó, o dinheiro que entra tem que ser igual ao que sai, mais um acúmulo. Isso aqui, ó, aqui, ó, isso aqui, né, é a massa. Até vou colocar aqui, não custa nada aqui, ó. Isso aqui é a massa. Ó. Isso aqui, ó, é acúmulo. Certo? Aqui, acúmulo, ó, sempre eu sou repetitivo propositalmente, volume. Aqui, ó, superfície. Né? Tem um ponto muito interessante, né, que é muito fácil, inclusive vou falar isso mais à frente, que é o seguinte, olha que interessante, olha só. Imagine que eu tenho aqui dy sobre dx. Tá? Eu vou fazer até melhor, tá? Vou caracterizar bem aqui, ó. Vou colocar a temperatura, você sente mais. dt sobre dx. Presta atenção aqui. Eu sempre falo o seguinte, temperatura tem lá a sua unidade, tá? Graus centígrados, graus Kelvin e tal e tal. A variação de temperatura é evidente que tem a mesma unidade da temperatura, né? Certo? É o exemplo, né? Você tem feijão, né? Você vai variar feijão no teu prato. A variação do feijão não pode ser arroz, né? Então, quando você vir dt, a unidade do dt é a mesma do t, pô. Certo? Então, ó, isso aqui, ó, a unidade é temperatura. Se x for comprimento, aqui é comprimento. Então, a unidade, né, você olha para diferencial, né, ou para variação ΔT, né, é a mesma no caso da variável t. É a mesma dimensão, não estou falando que é igual. Agora, interessante, olha só. Suponha, um outro ponto também importante, olha só. Qual a diferença entre dt e ΔT? Os matemáticos, os físicos, né, eles prezam por essa diferença. ΔT, vou fazer até melhor. Ó, qualquer variável que está aqui, ó, aqui, ó. Isso aqui é definido como o que está aqui final menos o que está aqui inicial. Você tem 100 hoje, amanhã você tem 120. A variação vai ser o final, 120 menos 100. A variação é de 20. Você tem 100 hoje, amanhã você tem 80. Qual é a variação? Final 80 menos inicial 100. Variação é negativa, é de menos 20. Você tem 100 hoje, amanhã você tem 100 também. Qual é a variação? É zero. Então a variação, né? A variação, ela pode ser positiva, pode ser negativa e pode ser zero. Certo? A variação. O D, atenção aqui, é uma variação. Só que é uma variação tão pequena quanto você queira. Por isso você não pode dar exemplos. Né? Por exemplo, 1 dividido por 1 trilhão. Né? É uma variação o quê? Finita, né? Então isso aqui, ó, é variação
finita. Aqui é variação infinitesimal. Interessante, né? Na mecânica dos fluidos, na ciência dos materiais, na resistência, não existe ponto. Não existe. Não existe. Né? Quando você tem uma viga, uma carga atuando, né? A carga, né? Ela atua, né? De uma forma distribuída. Né? A área é muito pequena, mas é uma carga distribuída. Não existe ponto. Eu estou colocando, né? O que eu chamo assuntos periféricos. Né? Aqui, ó, mecânica dos fluidos, conservação da massa é o coração. Eu estou nos periféricos, para ajudar o entendimento aqui, que nós vamos falar agora mesmo aqui. Ó. Olha só. Quando você tem... Olha só que interessante. Quando a minha temperatura cresce e X cresce, ó, o numerador é positivo, né? Porque o final é maior que o inicial, né? Então, ó, dt sobre dx é positivo, né? Porque eu tenho uma curva assim, ó, um exemplo, né? Ó, tem uma curva assim, ó. Aqui, ó. Quando o x cresce, ó, a minha temperatura cresce, né? Então isso aqui é positivo. Eu posso ter o contrário, né? Olha só, posso ter o contrário, ó. Quando t decresce, o x cresce. Olha só, exemplo aqui, ó. Aqui, né? Quando o x cresce, x mais ΔX, por exemplo, né? Aqui eu tenho minha temperatura T em x, né? Aqui, ó, eu tenho minha temperatura em T em x mais ΔX, né? Repara, o dt aqui é negativo, né? Porque o T final, aqui o T final é menor que o T inicial. Então, nesse caso, né, o dt sobre dx é negativo. Certo? Eu estou usando exatamente temperatura ou massa, qualquer coisa. Tá? Estou falando na forma geral. Também você pode ter o caso, né? Lembre do banco, né? Ó, aqui é T, ó. Aqui é x mais ΔX. Né? Ó. Quando eu aumento x, ó, o T não sofreu variação. Então meu dt é igual a zero. Né? Certo? Quando eu aumentei x, então dt é igual a zero, né? dt sobre dx é igual a zero. Exatamente os três casos aqui que eu falei. Tá bem claro? Então olha só que interessante. Olha só que interessante. Olha só. Quando eu tiver a derivada parcial em relação ao tempo da massa, olha só, o tempo não tem jeito. O tempo, a variação dele é sempre positiva. Você nunca anda para trás. Então aqui, ó, aqui, esse denominador, né, que tem dimensão de tempo, né, variação de tempo, né, isso aqui é, no caso, né, sempre positivo. Sempre, 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 sempre. Então, o sinal do acúmulo, ele é dado pelo numerador. Se a variação de massa for positiva, o acúmulo é positivo, né? Ó, d de m, d de t, certo? Aqui, ó, se d de m for positivo, né? d de m, d de t vai ser positivo, porque o numerador é sempre positivo. E se d de m for negativo, né? d de m, d de t é negativo. Né? E se d de m for zero, né? O acúmulo é igual a zero. Mesma coisa. Porque no caso do acúmulo, o denominador é sempre positivo. E não aquele caso que nós discutimos antes. Numerador e denominador positivo, etc, etc. Está bem claro isso aí.
O acúmulo tem sinal. Como a entrada também tem sinal. Nós vamos ver isso aí. Tá? Então, vamos ver aqui agora. Olha só. Eu já posso escrever, olha só, a equação da conservação da massa pelo nosso experimento. Pronto. O nosso experimento. Né? Eu posso escrever. Tranquilamente, vocês vão entender. Né? Eu posso escrever visando, né, o experimento. Nós fizemos um experimento aqui. Depois, estão lembrados da sequência? Eu vou modelar. Vou modelar. Certo? Só o seguinte aspecto. No caso da modelagem, antes de fazer, né, na modelagem, que é a etapa número 2, né, eu tenho uma modelagem macroscópica ou integral ou global. A macroscópica tem uma visão global, certo? E depois eu tenho uma modelagem microscópica ou local. É aquele exemplo que eu dei da equação diferencial, né? Para você lembrar, né? Lembre do dy igual a dx, né? Isso aqui é uma visão local. Quer dizer, num ponto eu sei quanto vale dy sobre dx, né? Num ponto P. Eu quero saber, né? Quero ter uma visão global. Meu y, como ele está distribuído com x, né? Certo? Só que agora eu estou em massa, né? Tá certo? Então vocês sabem direitinho o que é uma visão local e o que é uma visão integral. Nós agora, olha só, presta atenção que eu vou dizer para vocês que é muito importante. A preocupação, 2 exemplos, entre aspas, práticos, mostrados, foi global. Os exemplos até agora, é exemplo global. Por quê? Olha só, imagine, né? Eu tenho massa entrando aqui, ó, por exemplo. Eu não estou preocupado quanto é a massa aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Eu digo para vocês que a massa entrando é ME. Eu não estou preocupado com a massa saindo aqui, ou aqui, ou aqui. Eu estou dizendo que a massa saindo é MS. Entenderam bem? Os exemplos que eu dei, que vocês entenderam muito bem, foram exemplos globais. Eles são muito importantes nos projetos de engenharia. Tá? Não quer dizer que o exemplo local, né, as leis, né, aplicar. Então as leis físicas, aquelas leis que eu apliquei, eu poderia ali, né, fazer assim, ó, macroscópico. Você vai colocar assim, ó, para ficar bem clara essa aula para vocês, ó. Olha só. E a maneira como ela é ensinada. Primeiro eu coloco o informal, depois eu formalizo. Por isso que vocês entendem a aula, certo? Então olha só, na lei da conservação da massa, eu já posso escrever assim, ó, com quaisquer daquelas outras leis, né? Eu já posso colocar assim, ó, global e local. Nós estamos aqui, ó, é global, certo? Então vamos lá. Em fluidos, depois vocês vão saber o porquê, tá? Em vez de você trabalhar com a massa, vocês vão saber esse porquê, tá? Eu trabalho sempre com as chamadas massa específica, que
que em português é chamado de densidade. Sempre eu trabalho com a massa específica, que vai ser a massa sobre o volume. Então, ó, massa específica ou densidade é massa sobre volume. Tá? No sistema internacional, ô professor, o que é o sistema internacional? É um sistema para você se comunicar com o mundo. Né? Quando você bota a massa no sistema internacional, a massa é quilogramas. Né? Ó, então, sistema internacional, né? Você tem, para você se comunicar, né? Você tem ó, a força, né? Newton, né? É força. Massa é quilograma. E o tempo em segundos. Certo? Então daqui você obtém, né, as outras unidades em termos dessa aqui. Tá? Por exemplo, Pascal é unidade de pressão, né? É força sobre área. Né? Então você define depois no sistema que é Pascal, né? É força sobre área, né? Por exemplo. Tá? E aí tem outras unidades que nós vamos ver. Mas a massa específica, então, no sistema internacional é quilos por metro cúbico. Tá? Olha só, como eu represento o dm sobre dt? Isso aqui, né, nós chamamos, né, de m ponto. Né? Olha como fica direitinho, ó. Eu faço assim, ó. A entrada não é pela área, não é pela superfície. Olha como é que fica interessante. Eu faço assim, ó, ρ, a, v. V é velocidade. Vamos ver as unidades? Olha só, olha para aqui, ó. A unidade de dm, né, é a mesma de m. Nós vimos isso. Então aqui vai ser quilograma. A unidade de dt é tempo, né? Então é segundo. Então isso aqui, ó, é massa sobre tempo. Ó, quilograma sobre segundo. No sistema internacional. Certo? Agora observa só, o ρ, olha como dá direitinho, ó, é massa sobre volume, ó, no sistema internacional, né? Desculpa, o comprimento, né? Aqui, ó, o comprimento L, né? É metro, tá? Sistema internacional. A área é metro quadrado e a velocidade é metro por segundo. Olha só, ó. Metro quadrado vezes metro, né, dá metro ao cubo. Né? Então, ó, esses dois aqui, ó, simplifica com esse. O que me restou aqui? Ó, massa sobre tempo. Então, isso aqui é massa sobre tempo. Certo? Então, a unidade do m ponto, né, é massa sobre tempo. Tá bem claro, gente? Então, em vez de eu colocar, ó, vamos colocar a mesma coisa aqui, ó. Olha só. Vamos voltar agora à nossa parte prática. Ó, nossa parte prática. Em vez de eu trabalhar com real, né, com pessoas, eu vou trabalhar com massa. Tá? Então eu vou escrever assim, ó, no caso, né? Ó, m.e igual a m.i mais o acúmulo. Tá? Então até vou escrever mesmo aqui, ó, no caso, né? Massa sobre tempo, atenção aqui, do volume. Isso aqui é importante. Aqui, ó, estou sendo repetitivo, né? Aqui é superfície. Então eu posso escrever assim, ó. Massa que entra, ρ, AV, que entra, né? Aqui, M ponto, lá, ρAV, que entra, igual a ρAV, que sai, mais o acúmulo é onde? No volume, né? Olha que interessante, ó. Vou fazer assim, ó. Derivada parcial em relação ao tempo, integral no volume, tá? No caso, né? De ρ
dV. Professor, por que esse corte no V? Né? Para não confundir com V velocidade. Quem trabalha na área térmica, geralmente, né, corta o V para dizer que é volume. Ah, professor, olha só. Aqui, o termo é esse mesmo. Aqui é abacate. Aqui tem que ser abacate e aqui tem que ser abacate. Né? Você não pode ter numa soma, né, parcelas com unidades diferentes. Não pode. Certo? Então, olha só que interessante. O denominador é tempo, né? Tá vendo aqui, ó? O denominador é tempo. Tempo. O ρ, ó, é massa sobre volume, né? Então, ó, quilos sobre metro cúbico. O dV, atenção, ó, se V é volume, metro cúbico, dV tem a mesma unidade de V. Então, isso aqui é metro cúbico. Cancela, né? Dá o quê, ó? Aqui o que deu, ó? Massa, porque o metro cúbico cancela, está multiplicando, né? Sobre segundo. Certo? Então esse é o acúmulo. Quando eu tenho perda, isto é, acúmulo negativo, né? Esse aqui é positivo, né? O meu volume vai perdendo massa, né? Vai perdendo massa. Está bem claro, bem claro. Agora eu vou fazer o seguinte, olha só. Até agora, repara, ó, isso aqui, atenção aqui, ó, isso aqui é aquela segunda etapa, ó. Isso aqui, ó, é modelo. Viu como é interessante? Eu senti a equação da conservação da massa, certo? E modelei. Acabou. Então essa é a equação da massa. Agora, observe um fato interessante. Olha só. Observe um fato interessante. Aí já vem o que nós chamamos de convenção. Olha só. Convenção. Convenção. Se é convenção, você usa a convenção, certo? Se você quiser mudar, você pode. Mas tem que avisar a todo mundo que a tua convenção é outra. Na minha convenção, 2 mais 5 vezes 4, na minha convenção eu somo primeiro. Tudo bem. Né? Você vai ficar falando sozinho. Que essa convenção aqui, a convenção, primeiro você faz a multiplicação. Né? Aí você tem a sua convenção. Tá? Mas olha só. Olha que interessante. Lembrem que é o seguinte, em vez de escrever M ponto, eu vou escrever, ó, ρ AV entrando igual a ρ AV saindo mais o acúmulo. A integral no volume de ρ dV. Isso aqui é acúmulo, volume, tá vendo aqui, ó? Aqui é superfície. Qual é a convenção? Eu vou fazer o seguinte, ó, presta atenção aqui, presta atenção aqui. Você vai fazer o seguinte, não vai mudar nada. Só vai manter esse lado e passar o entrando para o outro lado. Então você tem aqui, ó, ρ AV saindo menos ρ AV entrando mais o acúmulo ρ dV igual a zero. Certo? O que eu fiz foi o seguinte, ó, olha o que eu fiz, olha como é que é simples, ó. Eu apaguei aqui, coloquei igual aqui, tá? Igual a zero, passando esse para o outro lado, certo? Então o que eu fiz aqui, né, o ρ entrando, né, eu coloquei assim, ó, menos mais aqui. Só isso, mais nada. O que está no lado esquerdo, eu botei no lado direito e igualei a zero. Só isso, só isso. Tá bem claro? Bem claro. Então nós já temos, né, a equação da continuidade na forma. Conservação da massa ou continuidade é a mesma coisa. Forma integral. Porque não está interessando a partícula entrando, né? Uma delas, quanto vale a sua velocidade? Não está interessando nada. Não está interessando nada. Tá? Então, essa aqui que é a equação. Tá? Agora, nós vamos adiantar, né? Aqui, ó, igual a zero, tá vendo aqui? Ó?
O menos aqui, igual, é a mesma coisa. Só que o entrando eu boto negativo. É por convenção, vocês vão ver por quê. Aí, o que eles fazem? Olha só, os matemáticos falam assim, eu vou criar uma forma, vou ter convenções que eu vou grupar isso aqui, ó. Certo? Eu vou grupar isso aqui. Isso aqui, vocês não vão me perguntar agora por quê, né? Vai ter continuidade, né? Eu vou escrever assim, olha como é que espanta, ó. Aqui na superfície, né? Ó, no caso, né? De ρ, V, escalar dA. Aqui continua a mesma coisa, né? Mais d de t, integral no volume de ρ dV igual a zero. Eu grupei essas duas nisso aqui, ó. Para fazer isso aqui, eu tenho que adotar convenções. Tá? Da maneira que eu vou explicar, tá muito fácil, tá? Que vai ser a segunda parte desse vídeo. A segunda parte é mostrar isso aqui. Tá? Antes disso, eu só queria alertar para um detalhe. Na química, eu sei que tem aluno aqui, né, que é químico, tá? Tem uma outra parcela aqui, ó, repara, aqui eu tenho uma porta aqui e aqui eu tenho uma porta aqui, tá? Aqui, vamos supor, uma quantidade Q entrando, aqui uma quantidade Q saindo. Eu vou botar um ponto aqui, né, que é por unidade de tempo, tá? Aqui dentro eu tenho um acúmulo. Na química eu posso ter aqui uma geração no volume. Eu vou escrever direitinho. Geração no volume. Imagina que eu tenho um produto aqui, tá? Repara, o que entra mais o que é gerado é igual ao que sai mais acumulado, né? O que entra mais o que gerado é igual ao que ponto que sai mais o que ponto acumulado. Isso aqui, ó, é volume. Certo? Um exemplo que eu pensei, né, que é muito fácil de enxergar, são os juros. Você entrou com R$100, gerou juros. Aqui, ó. Não é? É igual ao que sai, você retirou, né, e o que ficou lá no banco. Pronto. O gerado é o juro. Como nós não estamos, né, na mecânica dos fluidos voltados para a química, né, nós vamos abandonar esse termo gerado. Então o que eu fiz? Ó, atenção aqui, ó, eu peguei esse mais que mandei para aqui, ó, e igualei a zero. Né? Nós estamos nesse estágio aqui, ó, certo? Só isso que eu fiz. Ó. Botei zero aqui. Para quê? Porque entrar, ficar negativo aqui. Ó. Só isso que eu fiz, ó. Aqui, só isso que eu fiz, ó. A entrada eu botei para o outro lado, grupei com a saída e com o acumulado. Esse acumulado aqui possui sinal, hein? Se eu tiver perda, ele diminui com o tempo. Se tiver acúmulo mesmo, no sentido, né, estricto da palavra, né, ele aumenta. Cuidado. Né? Como esse também tem sinais. Tá bem claro? Bom, antes de eu entrar na próxima etapa do curso, né, eu vou só alertar para um detalhe aqui, que é o seguinte. Olha só. Forma macroscópica. Nós estamos na forma macroscópica. Tá? Na outra etapa, nós vamos falar sobre a parte diferencial. Tá?
tá? Na forma microscópica local. Olha só, para completar nossa aula nesse dia aqui, tá vendo? 2/5/19. Olha só, vamos aplicar. Aplicar a equação da continuidade ou da conservação da massa. A massa se conserva, entenderam? Ó. Tá? Então, hipóteses. Hipótese. Tá? Regime permanente. Aí eu vou dar esse esquema aqui, ó. Aqui, ó, atenção, é macroscópico, ó. Aqui eu tenho uma área A1, uma velocidade V1 e uma massa específica ρ1. Nessa parte 2 aqui, eu tenho uma área A2, uma velocidade V2 e uma massa específica ρ2. Repara por que a forma é macroscópica, tá? Aqui, ó. Macroscópica ou integral, ó. Ou integral. Olha por quê. Quando eu falo que a velocidade aqui é V1, eu não estou preocupado com V1 aqui ou aqui. Meu V1 é em toda a seção aqui, ó. Em toda a seção. Tá? Quando eu faço V1 aqui, é uma média. Tá? Aqui, ó, quando eu tenho V2 saindo, né? Aqui é uma média. Evidentemente que a velocidade aqui não vai ser igual aqui, não vai ser igual aqui, né? Que isso aqui é uma média. Por isso que é uma visão macroscópica. Então eu vou escrever, ó, olha só. ρAV, agora eu já escrevo assim, ó, que sai menos ρAV que entra mais o acúmulo ρDV igual a zero. Atenção aqui, ó. Regime permanente. Opa, zero, não tem acúmulo. O que entra é igual ao que sai, ó. Aqui, ó. O que entra é igual ao que sai. Tá? Então, agora eu vou colocar as letras, ó. O que sai, tá vendo aqui, ó? Tá vendo o que sai? Tem o índice 2, né? Então eu tenho aqui, ó. ρ2, A2, V2, menos, agora o que entra, ó. O que entra? ρ1, A1, V1 igual a zero. Certo? Então, vou apagar aqui, né? Está gravado, certo? Eu posso escrever que ρ2, A2, V2 é igual a ρ1, A1, V1. Agora, aquela pergunta que eu fiz, né? Que ninguém respondeu. Aliás, respondeu, mas respondeu erradamente. Olha qual foi a minha pergunta. Olha qual foi. Essa área aqui, 2 é maior do que A1, né? Então eu vou escrever aqui, essa é uma verdade. Ó. A2 é maior do que A1. Aí eu perguntei, V2 é menor que V1? Certo? Vocês olham, né? E vão dizer, a área abriu, a velocidade diminuiu, né? É só olhar, né? Certo? Resposta o quê? Errada. A resposta errada. Se eu tirar isso aqui. A explicação é muito simples, né? Você tem aqui, ó, x, y, z é uma constante, igual a 10. Se você diminuir ou aumentar x, o y decresce? Não necessariamente, né? Certo? Que eu posso ter x aumentando, y diminui, depende do z, né? Eu posso ter, ó, x aumentando, y aumentando e z diminuindo, né? Certo? Por exemplo,
2 vezes 5 vezes 1 dá 10. Entendeu? Eu posso aumentar isso aqui, ó, né? E o Z, por exemplo, x10, y10, dá 100, né? O Z é 1 sobre 10. Eu aumentei esse e esse diminuiu. Quando eu tenho o produto de 3, aqui, ó, um crescendo não quer dizer que o outro diminua, né? Como o A2, ó, o A2 é maior do que o A1, não implica, atenção, não implica necessariamente, ó, né? No caso, né, que V2 é menor do que V1, né? Quando eu aumento a 2, porque eu tenho o quê? Eu tenho uma outra variável aqui multiplicando, o ρ varia, certo? Nós estamos cansados de ver no nosso dia a dia, né, o ρ variando, né? Cansados de ver, porque às vezes você, quando você pensa no ρ, pensa no fluido, né? Você pensa na água, né? Então vamos pensar na água, ó, com o ρ variando, pronto. Ó. Antes de passar exatamente para a matemática, daquela que eu escrevi aqui. Você tem aqui, ó, uma chaleira, né, com água, né? Aqui você tem o fogo, né, aqui na chaleira. O que vai acontecendo, ó? As gotinhas aqui, ó, de água, né, vão expandir, né? Expandir. Temperatura elevada, né? Então, ó, a massa específica aqui, o ρ, é muito pequeno, né? Diminui, né? Aqui, ó, o ρ, aqui, né? Tá frio, né? O ρ aqui é elevado. O ρ elevado, ele fica pesado, né? Aqui, né? Ele desce e as moléculas de água mais fria sobem, né? Então você tem aquele borbulhamento, né? Mesma coisa a temperatura, né? Você tem a Terra aqui, né? O Sol castiga aqui, ó, né? A Terra está quente, né? Aqui em cima à noite, ó, né? Você tem as nuvens, né? Tem lá o céu lá limpo, né? Aqui está frio, né? Então o que acontece? Acabou o sol à noite, né? Aqui é o ar quente, né? Aqui é o ar frio, né? O ar quente sobe e o ar frio desce, né? Aqui é o ar frio. Só um caso até interessante, né? Eu adoro ir ao interior do Pará, né? Na cidade de Monte Alegre, né? E lá num sítio lá do meu cunhado, né? De dia é um sol causticante, certo? E à noite você tem que colocar cobertor para dormir, né? Aí eu expliquei para ele exatamente isso aqui, né? Porque à noite o que acontece, né? A temperatura aqui, né? Do ar, né? O ρ dele é muito pequeno. Lógico que eu não falei ρ, né? O ar fica mais leve aqui, né? E o ar frio está pesado, né? Ele desce e o ar quente sobe. As noites são frias, né? Exatamente por isso. É o ρ variando. Aqui é o ρ variando na água, né? Certo? E aqui é o ρ variando no ar. Então o ρ varia, tá? Então esse é um caso, né? Agora, se, tudo é o se, é hipótese, ó. Se ρ for constante, e tem um nome para isso, né? Se ρ é constante, caso da água, né? Nas condições aí, tá? Então, ó, ρ1 igual a ρ2. Aí eu corto aqui, ó. Então, A2, V2 igual a 1, V1. Aí sim, né? Quando A2 cresce, né? V2 diminui. Tá? Nesse caso. Depois nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Lembrem, na segunda lei de Newton, tá? Tem coisas interessantes acerca disso aqui.